Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês, no horário de almoço, as principais informações do Mengão Queridão, nessa terça-feira, dia 21 de março de 2023. O mês de março está terminando e com ele vai terminando também o prazo do Flamengo de conseguir uma contratação ou algumas contratações para que o técnico Vitor Pereira consiga lidar com o time do Mengão Queridão de uma forma a convencer, não apenas vencer seus jogos, mas também a convencer com um trabalho bem feito. O que eu já posso garantir para vocês é o seguinte: com relação a reforços, o Flamengo vai trazer para a equipe rubro-negra, ou vai tentar trazer nesse primeiro semestre para a equipe rubro-negra, não os jogadores nas posições que o técnico Vitor Pereira pediu, e sim os jogadores que é consenso no Conselho de Futebol que possam ocupar setores que são carentes na equipe rubro-negra. Ou seja, o ponta-direita não é mais uma prioridade da diretoria, porque é um pedido exclusivo do técnico Vitor Pereira. O volante também não é mais prioridade, apesar que a diretoria pode acabar tentando a contratação do Fabrício Dias ou do próprio Matheus Uribe, mas não é prioridade. A prioridade da diretoria rubro-negra agora é encontrar jogadores para as posições que nós estamos mais carentes, como, por exemplo, a lateral direita. Depois da contusão do Mateuzinho, a diretoria ficou convencida que precisa encontrar um lateral direito para vir para o Flamengo. Dois nomes hoje despontam como os favoritos da diretoria rubro-negra para poder reforçar esse setor. Agora é importante vocês entenderem os motivos de não ser prioridade os pedidos de Vitor Pereira para essa diretoria. Exceção feita ao vice-presidente de futebol Marcos Braz, nenhum outro integrante do Conselho de Futebol acredita que o trabalho do técnico Vitor Pereira ainda possa dar frutos. A maioria dos integrantes acha que o técnico Vitor Pereira deve e será demitido em muito pouco tempo. Então, por que atender aos pedidos de um treinador que está com os dias contados no Flamengo? Inclusive, há possibilidade do técnico Vitor Pereira cair antes de fazer o primeiro jogo da final contra o Fluminense. Há uma corrente no Conselho de Futebol do Flamengo que acha que o momento de mudar é agora. O momento de trocar o treinador é agora, para que ele tenha um pouco de tempo antes dos principais campeonatos começarem a acontecer. Ontem eu trouxe para vocês aqui mesmo no Resenha o calendário do Flamengo para abril. E é muito apertado, é muito complicado. Por isso, a diretoria rubro-negra acha que o treinador que substituirá o técnico Vitor Pereira tem que ser um treinador radicado aqui na América do Sul e que já conheça o elenco rubro-negro. Dois nomes despontam como favoritos: Jorge Jesus e Jorge Sampaoli. O Jorge Jesus é mais complicado. Ele está passando por várias provações lá na Turquia, depois das declarações que ele deu xingando o campeonato turco, duvidando e colocando em xeque a credibilidade do campeonato turco, talvez como uma tentativa desesperada de ser mandado embora e vir para o Flamengo. Por enquanto, isso não funcionou. Ele continua empregado no Fenerbahçe e o Flamengo, na atual conjectura e sobre a visão do Conselho de Futebol do clube, precisa de um treinador para agora. Precisa de um treinador que chegue agora, que aproveite esse período até o dia 2 de abril para pegar a equipe, montá-la e dar uma cara para ela. Por isso, pessoal, há imensas dificuldades em pensar em ir atrás de Jorge Jesus, o que causa um alívio muito grande em Rodolfo Landim, que verdadeiramente não quer o Jorge Jesus de volta. Eu sei que é difícil para vocês escutarem e entenderem, mas a verdade é essa: Rodolfo Landim é o principal impeditivo para a volta de Jorge Jesus, por motivos óbvios que eu já cansei de falar aqui para vocês. Então, o Jorge Sampaoli passa a ser a principal estrela nos olhos, não só de Rodolfo Landim, mas de Luiz Eduardo Batista, o BAP. Eu vou falar para vocês quais foram os últimos 5 trabalhos do Jorge Sampaoli, os números dele, o aproveitamento dele em cada um desses clubes, para vocês poderem tomar a decisão se Sampaoli é ou não é o treinador indicado para o Mengão Queridão.
Então vamos lá. Vamos começar então a falar sobre Jorge Sampaoli, como ele atua, os principais clubes que ele defendeu nos últimos anos e como foi o desempenho dele em cada um deles. Espia só. O Sampaoli é um treinador multicampeão. Ele já ganhou uma Copa América com a seleção chilena, já ganhou uma Sul-Americana com o time da Universidade de Chile e ganhou 3 campeonatos chilenos também com a Universidade de Chile. Inclusive, pessoal, em 2011, na Sul-Americana que a Universidade do Chile ganhou, nós nos encontramos com a equipe chilena numa das fases eliminatórias da competição. Fomos goleados pelo time de Jorge Sampaoli por 4-0 e esse time viria depois a se sagrar campeão da Sul-Americana. Ele foi o treinador da seleção Ele foi o treinador da seleção argentina pelo período de 1 ano, de junho de 2017 a julho de 2018. Nesse período ele teve 15 jogos com 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Os últimos clubes que Sampaoli pegou foram a Argentina, o Santos aqui do Brasil, o Atlético Mineiro do Brasil, o Olympique de Marselha da França e agora o último trabalho no Sevilha. No Sevilha, ele teve 59% de aproveitamento. No Marselha, 62%. No Atlético Mineiro, 63% de aproveitamento. O mesmo aproveitamento ele teve no Santos. Já na seleção argentina, foi o pior aproveitamento do treinador argentino. Apenas 55%. Eu fui olhar os últimos jogos de Jorge Sampaoli para saber como ele estava organizando a equipe e poder trazer uma informação mais certeira para vocês. No jogo entre Atlético de Madrid 6, Sevilha 1, foi a última vez que ele jogou numa linha de 4. Ele colocou em campo um 4-3-3 e tomou essa sonora goleada. Daí para frente, ele passou a usar a mesma linha que o Vitor Pereira usa no Flamengo com 3 zagueiros. Ora jogando numa linha com 3-6-1, ora jogando numa linha com 3-4-3. Sevilha 2, Fenerbahçe 0, pela Champions League, foi um dos exemplos onde ele utilizou o 3-4-3. Sevilha 2, Almeria 1, também foi utilizado o 3-4-3. Na derrota do Sevilha na Turquia para o Fenerbahçe por 1-0, ele usou o 3-6-1. E no último jogo do Sevilha, onde ele perdeu para o Getafe por 2-0, ele também utilizou o 3-6-1. O que mostra, pessoal, que ele se dá muito melhor com 3-4-3 do que com 3-6-1. No 3-6-1 foram 2 derrotas. No 4-3-3, 1 derrota. As 2 grandes vitórias dele, recentes, nos últimos 5 jogos, 2-0 contra o Fenerbahçe e 2-1 contra o Almeria, ele jogou no 3-4-3. Ele é a favor e monta suas equipes no jogo posicional. A mesmíssima coisa que o técnico Vitor Pereira está implementando no Flamengo. Sampaoli talvez tivesse mais facilidade para se comunicar com o elenco, uma vez que ele é um grande fã e fã declarado dos jogadores do Mengão Queridão. Já falou maravilhas sobre o Gabriel, sobre o Arrascaeta e chegou até a levar o Gerson para o Olympique de Marseille, tamanha era a identificação dele com o meia rubro-negro. Esses são os pontos positivos dele. Ele também enxerga que a equipe do Flamengo é uma equipe pronta. Não é uma equipe que demandaria grandes contratações. Nas próprias palavras de Jorge Sampaoli, o Flamengo é um dos poucos times que ele teria dificuldades de encontrar peças para incrementar na equipe rubro-negra, se não as que já estão no elenco. É bem verdade que essa declaração é lá de 2020, mas talvez no Flamengo ele tivesse um posicionamento diferente do que teve nos outros clubes, onde insistiu muito com contratações. Sampaoli é um desejo da nossa diretoria, ele é radicado, ele mora no Rio de Janeiro, gosta da cidade e tem um sonho de dirigir o Flamengo. Não sei se a maioria dos jogadores se adaptaria rápido ao estilo, que é um estilo onde ele cobra pra caraca, onde ele é muito bravo, ele quer vitórias a todo custo e briga muito por isso.
O Arturo Vidal é um dos maiores amigos do Jorge Sampaoli, campeão com o Sampaoli na seleção chilena. Os dois, inclusive, se encontram em férias para poder manter o papo em dia. Talvez houvesse um crescimento tanto de Vidal quanto do Gerson sob a batuta de Jorge Sampaoli. Mais uma vez ele sai de um clube deixando rusgas, deixando marcas. Há, inclusive, informações do Marca que os jogadores do Sevilha romperam devido às cobranças de Jorge Sampaoli, rompendo com o treinador argentino. Bom, eu quero um treinador que pressione os jogadores. Eu quero um treinador que não passe a mão na cabeça dos jogadores. O treinador que eu enxergo fazendo isso é o Jorge Jesus. Mas na impossibilidade de trazer o Jorge Jesus agora, por conta da resistência de Rodolfo Landim, não sei se Jorge Sampaoli seria tão má opção assim. Deixo para vocês colocarem aqui nos comentários a opinião de vocês com relação a Jorge Sampaoli no Flamengo. Nação, eu preciso que vocês continuem tratando com carinho os canais da família VVP. Tanto o Fla Nação VVP quanto o Resenha e o Verdade Vermelho e Preto precisam crescer para que a gente jamais tenha surpresas como aquelas que a gente teve nos últimos 10 dias que a gente ficou impossibilitado de gravar lá no Fla Nação VP. Só o crescimento dos canais, o seu like, o seu comentário, vai provar para o YouTube que o nosso trabalho é sério, é verdadeiro e pode ter longevidade. Por isso eu peço para vocês continuarem se inscrevendo no nosso canal, não esquecer dos 3 Cs, curte, compartilha e comenta, porque é muito importante para a gente conseguir fazer o YouTube entender que a gente é relevante para vocês. E os comentários são mais importantes ainda para eu poder entender o que você, torcedor rubro-negro, imagina sobre o Flamengo, tá legal? Falando sobre contratações, muitos torcedores ficam pé da vida com a gente quando a gente traz para vocês informações sobre prováveis contratações do Flamengo ou sobre jogadores que o Flamengo sondou. A minha obrigação é trazer para vocês a informação verdadeira. Então eu checo cada informação para poder falar para vocês, não, realmente esse jogador o Flamengo teve interesse, esse o Flamengo só sondou, esse o Flamengo chegou a conversar. Agora, a gente não participa das negociações. Se o Flamengo não consegue contratar, não é culpa minha. A minha informação é não iludir vocês e trazer apenas os nomes que realmente o Flamengo sondou porque tinha interesse. Bom, agora eu vou falar do mercado para vocês. Um mercado que está muito próximo de se encerrar. Dia 4 de abril fecham as janelas e a diretoria rubro-negra já não está mais preocupada com os pedidos do técnico Vitor Pereira, e sim com as carências que tem no elenco. Mas um jogador pode estar saindo, ainda que o Flamengo não tenha um número gigante de jogadores para atuar naquele setor. O Bertolucci é quem cuida da carreira do zagueiro Cleiton. O Cleiton e o Léo Pereira são os únicos canhotos desse elenco do Flamengo que jogam na zaga. E o Bertolucci está convencido que o momento do moleque sair do Flamengo é agora. Primeiro, ele tentou negociar com o Bahia, o Grupo City, na expectativa dele fazer uma boa temporada no Bahia e acabar sendo vendido para algum clube do Grupo City. Não deu certo. Depois ele tentou negociar com o Curitiba, não deu certo. Aí ele tentou negociar com o Sporting de Portugal. Ainda não deu certo. Agora ele tenta colocar o zagueiro Cleiton no São Paulo Futebol Clube. O Rogério Ceni gosta do jogador, vê com bons olhos a ida do Cleiton para lá e nesse exato momento o Bertolucci, que é o gestor da carreira do moleque, intermedia a saída do jogador do Mengão Queridão. Mas o Mengão Queridão está pesquisando, está procurando, está monitorando, está fazendo sondagens por laterais direitos. O preferido da diretoria rubro-negra é o Ângelo Preciado, equatoriano, que está no Genk, mas que tem contrato só até no meio do ano. Muito bom jogador e, para mim, resolveria parte dos problemas que nós temos na lateral direita. Parte dos problemas porque ele tem uma deficiência muito grande no sistema defensivo. Nada, claro, que se compare ao que o Rodinei tinha, ao que o Mateuzinho tem. Mas o Preciado, ele é muito mais forte atacando do que defendendo.
Ele poderia resolver, por exemplo, o problema da ponta direita, uma vez que ele poderia jogar de ponta direita, vem sendo utilizado assim muitas vezes no Genk, e o Flamengo jogar com o Varela de lateral. Seria o complemento daquele setor do lado direito do nosso campo, tendo um excelente apoiador, Preciado, e tendo um excelente defensor, Guilherme Varela. Podia ser uma solução do Flamengo por aquele setor. Agora o Flamengo sonda também um jogador português de 28 anos que não vem sendo utilizado pelo Clube do Porto. Eu estou falando do Wilson Manafá. Dos 69 jogos que o Porto fez nesta temporada, o atleta jogou apenas 11 vezes, sendo 8 como titular. Como o jogador não vem sendo utilizado, mas trata-se de um jogador mediano, o Flamengo entrou em contato com o Porto para saber se poderia rolar o empréstimo. É aquilo que eu já falei para vocês. Se o Flamengo puder pegar jogador sem pagar um centavo sequer por ele, o Flamengo vai atrás do jogador. Para mim, o Wilson Manafá não passa de um jogador mediano como tantos outros que nós temos aqui no Brasil e aqui no mercado sul-americano. Sou totalmente favorável a trazer o Ângelo Preciado, o Montiel. Agora, Gilberto e Manafá, tá de sacanagem, Mengão. Que centro de inteligência de mercado é esse? Aliás, não existe mais centro de inteligência de mercado, existe apenas departamento de scout, que parece só ver números de jogadores e não o desempenho deles em campo. Manafá não, hein, Flamengo? Nação, essas são as principais notícias que eu tinha para trazer para vocês agora. Eu espero muito comentário, like e o compartilhamento de vocês. Espero também que vocês deem um pulinho no Verdade Emily Preto e no Fla Nação VP para poder fazê-los crescer junto com Resenha Rubro-Negra. Sou muito grato a todos vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are